Nesta aula rápida você vai ver um pouco mais como que é um projeto de arquitetura no LOD 100. Se você não sabe do que eu estou falando, volta na aula 193 que eu explico um pouco mais o que é LOD, o que é ND, o que é nível de detalhamento, 100, 200, 300, 400. Volta lá na aula 193, tá bom? Mas nessa aula eu vou estar te mostrando o resultado final de um projeto, então nós já vamos ver a prancha dele. Do projeto LOD 100, ou traduzindo realmente para o nosso cotidiano de projetos, no nosso estudo de viabilidade, onde nós fazemos o terreno antes, o terreno depois, a gente faz o estudo de corte, o estudo de aterro, qual que é a volumetria da nossa edificação, os usos máximos, os recuos da nossa, aonde vai estar o local realmente do nosso imóvel. Tudo isso é feito no estudo de viabilidade a LOD 100 dentro do Revit. Aqui eu quero realmente te mostrar quais são as possibilidades dos resultados que você obtém com essa ferramenta, e não apenas a parte da teoria, tá bom? Então por isso que eu já quero te mostrar esta prancha, onde no estudo de viabilidade a gente faz o terreno inicial, então tem que ter o levantamento topográfico, não importa se no final vai utilizar por pontos ou no arquivo DWG, a gente consegue trazer para dentro do Revit. Depois do terreno inicial, nós fazemos o terreno final com os platôs já na altura ideal, e aqui sim a gente começa a brincar, ver quais são as possibilidades e como que fica melhor para a nossa obra, e como que a gente faz isso? Utilizando tabelas que joguem realmente ao nosso favor. Então todas as modificações que nós fazemos no terreno final, estes dados eles são modificados. A gente tem a área do terreno, o corte, a volumetria do corte, a volumetria do aterro. Neste caso, nós só vamos ter corte. Então, o resultado, corte e aterro, com certeza vai ser negativo, tá bom? Mas se por acaso aqui tivesse corte a nível, sei lá, 100 metros quadrados, o resultado seria menor. E além disso, como essa tabela aqui é uma tabela resumo, ela só mostra as informações precisas. Nós temos duas tabelas aqui, perceba, a quantitativo topografia e o resumo. Na topografia, a gente consegue colocar outras informações para estes valores ficarem exatamente como nós vamos utilizar na hora, tá bom? Então, nesse caso, eu tenho uma taxa de empolamento de 25%. Além disso, nessa prancha eu tenho um corte do nosso muro. Perceba que aqui está a linha do terreno original e aonde o nosso muro vai estar. Depois, o corte da massa. Os nossos blocos, tá? Esse daqui é um estudo de caso de uma pousada que vai ser construída aqui no estado de São Paulo. E eu tenho a altura correta dos blocos. Se a gente entrar aqui, colocar DI no teclado, colocar a altura início e fim, nesse caso não vai aparecer, mas ela está aqui, ó, 651 centímetros, ok? Já com os níveis, já está tudo certinho, mas nesse caso de representação final, a gente só coloca a volumetria e aonde vai estar o nosso terreno, tá? Além disso, a análise do terreno, que daí aqui a gente consegue colocar onde vão ter as ruas, onde vão ser os estacionamentos, as distâncias entre os blocos, as distâncias do perímetro do terreno, tudo isso aqui nessa prancha, tá bom? É interessante que você saiba que é possível começar um projeto sim, 100% no Revit, porque na maioria dos casos, até nos meus cursos, eu utilizo referências DWG para estar começando a fazer um projeto de arquitetura. Eu faço isso porque a gente tem que entender como que a ferramenta funciona em si. E num passo depois que a gente entende a ferramenta, a gente vai aplicá-la no nosso cotidiano. Nosso cotidiano, teoricamente, tem que ser começado por um projeto de estudo de viabilidade, que é esse caso aqui, tá bom? Então não é preciso utilizar o CAD para depois fazer no Revit, utilizando as referências, não. Eu realmente só utilizo as referências da WG para facilitar o ensino da ferramenta e não um processo de arquitetura do nosso cotidiano. Bom, eu espero que essa aula tenha sido útil para você. Se você achou interessante, coloca nos comentários. Na aula de amanhã nós vamos estar falando sobre o estudo preliminar, onde tem as paredes mais básicas e também no LOD 200, tá bom? Então muito obrigado pela companhia e até amanhã.